Estamos ligados. E aí, galera, começando aqui mais uma aula, animadíssimos com vocês, alunos do terceiro ano aqui de NBAZ. Ei, vamos embora, né, professor? Perfeito, galera. Hoje nós vamos iniciar a aula 10.1. E eu solicito aí que todo mundo pegue o material, vai acompanhando, porque a gente está indo aí, ó, fazendo uma imersão em cada assunto do terceiro ano, que sempre a gente vai tratar sobre SAFs. Mas você pode estar falando assim, poxa, professor, que momento vai chegar sobre a introdução de animais? A gente está muito nos vegetais. Então, presta atenção, anota direitinho, porque quando a gente finalizar vai ter atividades, não é isso, Tata? É isso mesmo, galera. Então, pega o seu material e de olho na telinha aqui, então. Vamos lá. Aula 10, tá? 10.1. Nós estamos falando aí sobre os componentes dos SAFs. Belezinha? Principais espécies utilizadas para compor. Galera, a gente está falando aí muito, a gente já falou sobre os cuidados que você precisa ter com a sua identificação da sua propriedade, ou lá com o registro do CAR. Nós já falamos ali da importância que tem de você fazer uma análise desse solo. Para qualquer coisa que você for fazer numa propriedade, você precisa da análise desse solo, porque esse solo com certeza vai servir ou para a criação ou para a agricultura, enfim. E aí, quando a gente fala do sistema SAF, a gente tem uma demanda, tem um olhar diferenciado para aquelas espécies nativas, para aquelas espécies que serão inseridas de cultivares. Então, ou uma área que você tem aí, que você vê que tem um potencial ainda, mas ele está bem detonadinho, então você vai inserindo aí para recuperação dessas áreas, porque os SAFs têm esse viés também. E aí, a gente chega aqui, a gente falou lá da questão da estratificação, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso nessa aula, enfatizar aí como é que a gente compõe, como é que a gente organiza, quais são os cuidados que a gente precisa ter para essa composição dos nossos sistemas no bioma amazônico. Tudo bem? Tudo. Então vamos lá. Componentes dos SAFs. Para a escolha dos componentes dos SAFs, é necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. É aquela questão, né, Tabita? A demanda, o fluxo de produção. Então, com certeza, para verificar se há condições para se dar uma determinada estrutura ou importância de como vai se dar essa produção, tem que fazer esse levantamento primeiro. Valor da produção dos principais estados amazônicos. Ou seja, aquele olhar para ver o potencial de cada região, né? E como é que esses produtos têm alcançado várias comunidades. A gente sabe que as nossas comunidades tem algumas assim com acesso bem complexo, né, professor? Uhum. Tem comunidades nossas que determinados períodos do ano, meses do ano, que não tem perde o acesso. Uhum. Essa é a palavra certa, perde o acesso. Por exemplo, a comunidade fica ali. Lá em São Carlos. Uhum. Lá em São Carlos poderia se fazer uma estratificação dos SAFs. Né? Já foi lá em São Carlos? Não fui. Foi aonde já? Baixo Madeira? Não fui em Baixo Madeira. Não conheço Baixo Madeira. Lá faz muito mandioca. Uhum. Na floresta. Olha aí. Que é só mandioca. Sim. Não muda. Não pode. Uhum. Aí fala que é SAF. Entendi. Ah, entendeu? A caracterização, né? É. Perde, né? Porque tá saindo. Entra no histórico. Beleza. Gente, o produtor precisa escolher os integrantes dos SAFs, garantindo que esse sistema que você está propondo possa satisfazer as necessidades básicas. A minha coordenação é ótima, tu viu? De alimentação e nutrição familiar. Quando a gente falou lá sobre os objetivos dos SAFs, lá as aulas introdutórias, nós discutimos sobre isso. Que há uma importância muito grande, um olhar muito grande tem a ver com isso. A subsistência primeiro. A subsistência, exatamente. Então, eu consumo só alguns meses do ano? Não,
Não, eu consumo todos os dias e eu consumo ao longo do ano todo. Então, quando eu penso no meu sistema, eu tenho que ter alimento para minha função nutricional, para atender as necessidades nutricionais, sim. E eu preciso também, devido à questão comercial, eu preciso ter um lucrozinho. Não, ainda tem assim, ó, né? As coisas você fala que, primeiro, eu tenho que ter minha alimentação familiar, só que o que entra nessa alimentação? Eu não como só vegetal. Exatamente. Então, parte do meu vegetal vai servir de alimento para a minha criação, também, para a fonte de proteína. Então, quando eu falo quando a gente fala só de sistema SAF vegetal, tem que ter a subsistência dos meus animais, que não é para venda, é para consumo. Aí sim, se isso é mantido, se isso é equalizado, como fazer uma potencialização para eu comprar coisa? Exemplo, comprar não, para eu manter a energia, para eu entendeu? Refrigerador, eu tenho que manter a água, tenho que manter a água do rio, não sei o que, mais um poço, mas ser tratada. Quando eu tenho que comprar remédio. Se eu tenho muitas frutíferas, aí eu não tenho. Eu penso em potencializar fazendo. Polpa. Eu tenho que ter um lugar para estocar isso aí. Refrigerar isso aí. Porque você tem direito de querer vender quando o mercado estiver melhor. Exatamente. Então, é porque a gente tem períodos críticos. Quando a gente fala necessidades básicas, familiares, a gente está falando nesse sentido. Exatamente. Muito bem. E também aquelas necessidades que vão ter. Aquilo que esteja adaptado às condições socioculturais. Que é aquele sociocultural, Tabita. Sociocultural e ecológico. Mas sociocultural é esse negócio. Sanitário, que eu falei, é você sair comprar roupa, sair comprar remédio, ter condições mínimas de estudar, porque para estudar tu tem que ter o quê? Higiene pessoal. Sim. Porque tu trabalha no teu SAF. Para você ir para a escola social, socioculturais, relações culturais, não tá, embute a escola, embute finais de semana, lazer e ecológico. Que todas essas atividades que você realiza para as necessidades básicas tem que ter essa consciência um aspecto ecológica. sustentável, porque não dá para você continuar com o mesmo pensamento de só degradação. Não dá mais, né? Não cabe mais. Vamos lá. Possuam ciclos de vida diferenciado, ou seja, espécies arbóreas e cultivos agrícolas de ciclo curto. Tá, aí nós vamos vendo, volta lá, rapidinho, porque eu esqueci, deu um branquinho rapidinho. Produtos, o produtor precisa escolher o quê? Os integrantes. O que são esses integrantes? Quem vai fazer parte desse novo SAF? Quem vai constituir esse SAF? Aí vai lá. Por exemplo, nós estamos aí no ciclo de vida. Só que a gente está falando de quê? Quando a gente fala ciclo de vida, na produção, ciclo de vida na produção agrícola. Tradicional. Na produção tradicional, é a colheita. Né? O ciclo de vida é eu planto, daqui tanto tempo eu colho. Depois, eu faço um ciclo. Isso tem que ser para quê? Para arbórea, agrícola, de ciclo curto ou de ciclo longo? Perene ou não perene? E quando eu falo arbóreo, é que na grande maioria é sempre remédio. Medicinal. Planta medicinal. Então eu tenho que saber qual dessas espécies eu vou inserir. Tá? Para dar a demanda, o fluxo que vai me retornar. Porque se a gente for pensar somente no vegetal, como é que eu falo? Vegetal nativo, é o tempo dele, não é no ciclo. A diferença, quando a gente fala ciclo, eu estou falando ciclo da cultivar. Quando eu falo de nativo, qual é o ciclo do nativo? É a época. Época da manga, época da jaca. É a época, não tem um ciclo. Porque o ciclo é a gente que manda. Só que se você fala assim, não é época de tomate, mas como é que tem tomate? Mas tomate não se armazena. Armazena pouco o extrato, mas o fruto sempre tem.
porque é o perene, é a entre-safra, para manter. Por isso que é caro a entre-safra. Porque não é época para ter tomate, não é época para ter batatinha, mas tem a entre-safra. Exigência nutricional maior. Por isso que encarece. Ok. Não é, né, dona? Tem coisas que tá todo ano. O preço é baixo, mas tem coisas que só dá naquela época. Só que se você fizer na entre safra, que é entre o ciclo, ou entre a época, é mais caro. Isso não faz em banana, não faz em... Me ajuda. Não faz em jaca, não faz tem entre safra de jaca. Perfeito. Possuam períodos que ele está falando? Açaí, não faz açaí. Mas açaí tem em todo lugar, por quê? Porque você congela, mas tem coisas que a gente não congela, como tomate. É vero. Entendeu? É vero. Vamos lá. Ah, tá lá, volta lá. Tá ali, né? Falando da período de safra. Tá. É isso aí que tá querendo dizer. Sejam de uso conhecido pelos agricultores, Que seriam as cultivares, ou pelo uso de quem? Dos próprios nativos. Qual é o conhecimento que eles têm? Qual é a fruta que ali tem que teria uma boa aceitação fora do ciclo, fora da safra, fora da época? Possuam um mercado, ou seja, tem que ter um viés comercial para ele, tem que ter saídas, né? Por exemplo, laranja, tem laranja. É verdade. Laranja o ano todo, só que essa laranja o ano todo é por quê? Porque tem espécies diferentes. Então tem uma espécie que dá na época, mas tem espécie que eu falo, variedades. Tem época que vem bem mirradinha, né? Vem umas minúsculas. Mas em outros mercados. Em outros mercados. A prateleira ela fica cheia com aquelas pequenininhas. Uma ou outra não. Você vai no supermercado, tem a maior. Só que essa pequenininha, ela é muito voltada para onde? Para açúcar, ela é mais azeda. Ela é voltada para açúcar. Tem laranja que é muito doce, média e mais acidez. A mais azeda que é errado. É certo, é que tem pouco açúcar. Esse é mais para... Que ela é verde, ela não é amarela. Ela é mais para suco. Certo. Para suco. Só que aí... Eu tô sentindo... Tu acredita que eu tô sentindo o cheiro da laranja? Eita lasqueira. Caraca, velho, chega a ver na narina aqui. Por exemplo, não é a melancia agora, essa Só que ela não tem aquele cheirinho quando ela tá assim, madura, quase passando. Esse cheiro que eu senti. Melancia. Já foi atrás de melancia agora, essa época? Você Já não pega uma melancia boa. Você não pega. Você vê que tem uma cor, principalmente as abertas. Esbranquiçada. Esbranquiçada ou já tá meio passada. Você vê que tá a cozinha boa e uma cozinha mais escurinha. Não tem melancia agora de boa qualidade. Não tem. Lá no meu bairro ainda tá vendendo bastante. Mas não, é difícil. Eu prefiro quando eu compro aberta. Tem que estar. Comprar para abrir em casa, mais fechado, não verdade. Não compro. Dá vontade, até laranja, dá vontade de levar uma faca e abrir. São essas questões que a gente está falando aqui sobre como suprir esse fluxo, essa demanda. Tem que saber escolher muito bem. Aqui a gente está falando das cultivares. Para falar qual é aquela nativa. Qual daquela nativa me dá esse conhecimento empírico do produtor, do nativo, falar para mim. Qual é que eu posso armazenar, qual é que eu não posso? Qual dessas frutas aqui nesse seu ambiente florestal tem um espaço muito longo sem oferta? E qual é que tem um espaço muito curto sem oferta? Aí o que eles fazem, Tatá? É o que está falando aqui. Quando eu não tenho uma variedade de ciclo curto, ou que eu possa ofertar, quando não tem ela, como tomate, eu posso ofertar o tomate. É mais caro por quê? Porque é feito na estufa. Não vou colocar uma estufa dentro da floresta. Né? O que eles fazem? Eles intercalam determinadas frutas, determinados vegetais com período longo e intercalam com curto, longo, curto. Então você vai ter uma diversidade de vegetais, de produtos, né, diferentes todo ano. Isso. Só que isso é uma coisa de quem? Daquela região. Tem que ver o mercado. Isso. Entendeu? Tem que ver o mercado. Exato. Atendam, então, a necessidade de consumo de lenha, carvão, isso dependendo do sistema que você implantou aí, né?
carvão, entre outros, pelo estabelecimento rural. É porque assim, nós estamos falando de área rural. Área rural, muito. Agora eu tenho visto algumas, mas raramente. Área rural tudo é madeira. Construção madeira. Muitos, poucos você vê alvenaria. É muita madeira. Então, existem áreas que foram degradadas que, como aquele aspecto, depois que não é o técnico, depois que o engenheiro florestal chega e fala, não tem como recuperar essa área totalmente devastada, a degradação, a recuperação pode ser feita de várias formas. Para restaurar, mas de várias formas. Mas para que a gente faça isso, uma das opções, aquela eu falei da mucuna, depois eu peguei e falei que podia colocar na agricultura, uma delas é a madeira, restauração por madeira. Tem que fazer o levantamento, que tipo de madeira. Só que aí, para você ter madeira que proporciona uma reconstituição do solo, que é um consórcio. Você bota mucuna e coloca madeira. Madeira que eu falo, pino, eucalipto, para fazer madeira. Para que esse retorno, essa venda, é claro que não é para o produtor, essa venda tenha uma lucratividade para ser aplicado, reinvestido nessa recuperação. Certo. Tá? E aí quem manda é o mercado. Você vai ver a madeira local, você vai ver a madeira que está associada a alguma coisa da atração animal. Aí o proprietário vai dizer assim, mas poxa, a gente não tem direito de nada, de escolher nada, porque até nossa propriedade tem que estar dentro de um perfil, de uma classificação. Eu falei, pois é, gente, mas nós estamos... Eu não sei, mas lá que você falou, quem vai definir essa? É o mercado, mas se aquela madeira que o mercado quer não é autorizada pela lei que a gente... Pelo sistema ambiental, tem os órgãos ambientais que vão autorizar. E é melhor, né, gente? Muito mais, assim, é muito menos dispendioso você trabalhar de forma legal. Porque a gente sabe que existem as situações, mas só trabalhar direitinho dá menos dor de cabeça, né? Tenham condições de escoamento de produção. Aí tanto faz que a gente falou aqui, qual delas vão ser escolhidas, qual delas vão ser processadas, tem que ter escoamento. Ou se, é óbvio, por exemplo, São Carlos para cá, é como um rio, é um gasto para escoar o material. E no tempo de seca, né? Tem toda uma logística diferenciado para cá. Gente, é interessante, né? Tanto na estrada quanto na área fluvial, tem que respeitar a gente, a natureza precisa ser respeitada, porque ela manda. Ela manda. O custo agora fluvial está enorme, porque não tem como. Exato. Gente, se a propriedade for próxima aos mercados consumidores, a recomendação, tá? Eu não quero essa cor, não. Cadê meu amarelinho? Bem, a recomendação. Quando a gente fala recomendação, não é, professor? É uma sugestão, é uma orientação. É porque já tem, né? Já tem aí dados que demonstram que qualquer outro fator externo, se você seguir a recomendação, qualquer evento que possa prejudicar vai ser o mínimo. Perfeito. Então, a recomendação, quando esses mercados eles estão próximos, é o quê? Que você trabalhe com produtos mais perecíveis. Porque são rápidos de chegar lá ao consumidor e aí, enfim. Se for... olha só, vamos lá, vamos analisar. Vamos. Se você está próximo, quer dizer, se o teu produto chega fácil, você pode trabalhar com perecível. Perecível é aquele negócio que você não consegue armazenar. Se não armazena... O armazenamento é muito breve, né? Porque senão pode... Sim. Não. Nem chega, né? Nem chega, porque assim... Vamos lá. Armazenamento tem qualquer tipo, mas não vai... É um tipo de armazenamento que não vai... Breve, que você falou, mas... Meses, né? Não. Pois é, não entra em meses. Não entra, não. Tá certo. É um armazenamento breve, mas é o que não vai? Coadjuvante, não vai? Conservante, isso. É um armazenamento... É uma estocagem. Natural, tá? É um armazenamento natural, não vai conservante.
Então, por quê? Porque eles são... O mercado paga mais. O mercado paga mais. Então, se você tem acesso ao consumidor mais rápido, você não tem necessidade de colocar conservante. Não tem necessidade de colocar conservante, o mercado paga mais. Exatamente. É isso. Aí, tem como estocar? Tem, mas é um estoque como banana. Não vamos falar de banana porque é muito caro estocar. Mas polpa. Você tem como estocar polpa. Entendeu? Não precisa conservante. Se for distante, de difícil acesso, a sugestão é optar por quem? Por cultivos que sejam mais duradouros, né? De maior durabilidade. Defina como componente principal. E, gente, a nossa aula é sobre como que você vai estruturar o seu SAF, o que vai compor o seu SAF. Então, as dicas aqui é quando você está com esse viés de comercialização, né? Há consumidores... sim, não é aquela... A família, agora não é. Já sustentei a família, assim, já consegui um padrão. A minha área tem potencial para alguns produtos. Vai tem expandir. Isso. Sim. Lembrando que nos sistemas SAFs, nesse tipo de sistema, a demanda, como é que a gente fala? Fluxo. O fluxo, ele é mais desacelerado, né? Não é aquela mesma exigência que você tem, aquela rapidez que você tem nos agronegócios, tá? Aqui, defina como componente principal, o carro-chefe do seu SAF, uma cultura que tenha mercado promissor e técnicas de produção que sejam bem conhecidas. Conhecidas por quem? Por quem está ali tratando com aquilo. Né? Aí quando fala cultura, é o tradicional, que você inseriu somente para SAFs que você vai inserir uma cultivar. Certo. Tá? Então, esse teu carro-chefe aí vai precisar... É como se diz, assim, quando fala de mercado promissor, é que tem procura, boa procura do ano. Por exemplo, né? Tatá, a gente está falando do quê? É só vegetal. Só vegetal, vegetal. E nesse tópico de encontrar é tão difícil, mas não é impossível. Tá? Agora, se fosse animal, qual seria o animal? Qual seria a pecuária? Porque a pecuária tem vários ramos. Dentro da pecuária, dentro do ramo da pecuária, qual seria que poderia ser o carro-chefe? Leite. Porque do leite, além do subproduto, ele é tu usa ele... Uma base. É uma base para usar em todos os outros. De frutas, por exemplo, creme. Por exemplo, creme, você faz a polpa, despolpa e usa. Você faz o soro e usa. Então, assim, ele seria um carro-chefe. Então, a cultivar que você utilizar para ser seu carro-chefe, além dele, você processa. Perfeito, professor. Escolha as lavouras temporárias. A tradição é a experiência com o cultivo de graviola. Agrícola. Agrícola? Eu falei graviola. Tá com fome, Eu acho que graviola é bom, hein? Esse horário... É que eu tô aqui pensando que... Geladinho. Eu tô pensando que tipo de fruta que tá... Mas na verdade que chega essa hora. Eu tô pensando no abacaxi que eu cortei lá, meu filho. Quando chegar não tem mais nem cheiro. Potencial econômico local e de valor alimentício. Deixa eu voltar. Volta. Desculpa aí, gente. Tá. É porque tu quer falar da graviola. Não. Tradição. A tradição é a experiência com cultivo agrícola. E a experiência com cultivo. Inglês. Tá com fome mesmo. Mas as lavouras, escolha as lavouras temporárias em relação à tradição e experiência com o cultivo agrícola, ou seja, o que você já tem de bagagem em relação ao conhecimento daquilo ali que você está cultivando. Sim. O potencial econômico do local, aí todo esse viés, tanto do ambiente interno quanto do externo, que a gente já comentou com vocês nas aulas anteriores, e de valor alimentício para a questão nutricional da sustentabilidade da sua família. Os efeitos de competição com as árvores plantadas por nutrientes, água, gente, sempre são esses fatores. Água, luz e os nutrientes que o solo está fornecendo a partir dos vegetais que fixam esse nitrogênio, que ajudam na aeração desse solo. Tudo isso aqui, as espécies vão estar competindo. A gente não falou nas aulas anteriores daquele ambiente natural. O espaçamento que elas têm já é uma coisa
fixada e elas conseguem desenvolver porque já está tudo estabelecido. Mas quando a gente faz a inserção, aí tem que ter todo esse olhar para que essa disputa, essa competição, ela não impeça o desenvolvimento dessas cultivares, né? A tolerância à sombra, a gente também comentou sobre isso. Algumas espécies vão precisar, como o professor colocou lá do cacau, é uma espécie que tem que ter a incidência. Quando a gente vai fazer aquela vista, eu nunca fiz uma vista sobre, né? Mas tem que ter aquela abertura, ele precisa para evitar ação fúngica, né? Vamos lá. Plantas que não sejam trepadeiras, tá? A característica de não ser hospedeiro de pragas e doenças, aí tem que tomar muito cuidado, tanto para plantas nativas quanto cultivares que serão inseridas. Por quê? Porque vê que a sua cultivar que você insere não tem nenhum hospedeiro, não tem nenhuma praga, mas existe algum bichinho lá na floresta que ele é só polinizador, mas quando tu insere ele se torna a praga da cultivar. Aí tem que ver os dois lados, um para não introduzir e o que já é natural dali não se torna. Vai ver aquilo como um alimento e aí não se torna. Fácil, né? Aí vê se, na verdade, é que a cultivar que tu coloca, ela pode ser atrativa para esses insetos. Isso. Não pode, muita coisa para ser avaliada aí, ó. Inseto, roedor, né? Sim. As espécies que não causem danos físicos às árvores. O que é isso aqui? Está relacionado à raiz? A né? raiz, A distribuição danos da... às árvores. Mas calma aí, isso não é em relação a cultivar. Isso é em relação a você falar assim... você pegar e falar assim, não é nem a cultivar. É você pegar assim, ó, eu tenho essa espécie que eu vejo que ela tem um potencial, não é porque a gente está na agricultura, eu penso muito em fruto, em grão, farelo. Na verdade, na floresta, a gente tem que pensar não só em fruta, mas em óleo, babaçu, em princípio ativo, combustível. Tem abelhas que elas se alimentam dessas oleaginosas. Isso. Então, por exemplo, deve ter algumas lá que, se você aumentar a população daquela espécie que é nativa, ela pode danificar risco a outras espécies. Então, quando a gente fala assim, as espécies que não causam dano físico a árvores, mas são as próprias espécies controladas ali dentro. Se você me fala assim, pô, mas aqui tem um potencial econômico enorme, e você aumenta esse potencial, pode prejudicar. Perfeito. Tá? A possibilidade de safra diferenciada, de forma a garantir o uso dessa mão de obra e a geração de renda em várias épocas do ano. Aquele negócio, lembra que nós falamos lá? Sempre você fazer um levantamento do ciclo. Várias que dão frutos ou que dão um produto em menor tempo. Mas são várias pequenas safras, tá? Só que você aumenta, não é aumentar a oferta de um produto, é você disponibilizar de uma diversidade de produtos. Exatamente. Que em determinado momento vai faltar um, mas o outro supre. Faltar um, você tem que esperar chegar aquela safra ali. Faltar um, só que isso tem uma demanda muito grande de mão de obra. Isso. Que já é diferente da outra, que a mão de obra é especializada. Aqui é uma mão de obra no momento heterogênea. certo, né? Tem coisa aqui, você está todo o tempo produzindo, está tudo... É isso. Pegou. Escolha as espécies arbóreas e lavouras perenes, né? Para compor os seus safras. E o que você vai considerar em relação a essas espécies arbóreas e lavouras perenes? O conhecimento local da espécie florestal escolhida, valor comercial ou de aproveitamento local. Então, ou você vai aproveitar esse produto na própria região, ou você vai vender isso para fora, mas não aproveita na região, ou os dois. Tem essa opção. Efeitos de competição com os cultivos. A gente falou aí de espécies de floresta com essas cultivares e também tem entre as cultivares essa disputa. Né? Tem que analisar isso tudo. Uso múltiplo da espécie, ou seja, produção de alimentos de madeira. Alimentos. Ou você vai usar uma espécie que é para nutrição, alimento, ou você vai para construção, madeiras. Lenha. Lenha. Aí a lenha, carvão.
tá? Fornecimento de serviços ambientais. Ou você vai colocar uma espécie para atrair, para melhorar a dinâmica da floresta. Então, é esse produto de reconstituição e controle de erosão. Ah, uma espécie que me dê fruto, ou a espécie que me dê madeira, ou a espécie que me dê algum princípio ativo, mas ao mesmo tempo ela tem que beneficiar o quê? Algo no solo. Ou melhorar a fixação de carbono, melhorar os micro-organismos no carbono. Então, não é só o produto que eu vou vender, ela vai dar um retorno para aquele ambiente. Não tem aquele ditado, agora eu tô falando aí, eu viajei na maionese, mas lembrei daquele ditado, os incomodados que se retirem. Meu Deus. Presta atenção, presta atenção porque na minha viagem, né? Ai, eu já... Agora ele arrepiou. Atinge os professores de uma forma. Não, porque assim, a gente, ó, se você pensar lá no ambiente, né, natural, todo aquele suporte, toda aquela riqueza de variedade, de biodiversidade que você tem lá, eles estão vivendo muito bem, obrigado. Ah, sim. Eles alcançaram, eles têm, quando a gente fala esses serviços para restauração, porque está danificado. Alguém alterou de uma forma agressiva aquele local. E aí a gente pensa numa forma de tentar recuperar, e o SAFOS é um deles. Porque esses serviços já são oferecidos naturalmente. Né? Então eles já se automedicam, se alimentam, tudo, entendeu? É uma estabilidade. Eu não gosto de equilíbrio, eu gosto da palavra estabilidade. Então é uma certa estabilidade. E aí, quando a gente olha e lá tá tudo certo. Quando a gente vê alguma coisa que a gente tem que intervir, é porque realmente não deu certo. E por que não deu certo? Porque a gente já botou o dedo lá. Aí que tá. Quando você falou sobre isso, não precisava fazer SAF. Porque ela mesmo vai se reestruturar sozinha. Mas o SAF veio por causa dos humanos, não que vieram os humanos nativos dali. Então, o SAFs é uma forma de acelerar uma coisa que a natureza não precisa mesmo. Só que ela tem um tempo muito grande. Os humanos que estão ali não têm esse tempo. Então, o SAF veio para os humanos. Humanos que eu falo, é aquela comunidade tradicional. Que está inserida que está ali, que é dali, nasceu ali, originário. São esses povos... Não estou falando de índio, estou falando de... Os ribeirinhos, os colonos, né? Os quilombolas, são eles. Eles que precisam de técnicas que minimizem o impacto e acelere esse processo. Então, entendi. É o que a gente está retirando. Né? Tamanho e projeção de copa da árvore. A gente está falando de espécies arbóreas, né, gente? Agora isso aí, porque volta lá, vamos lá, volta. Aí, ó, escolha desses componentes, tá? E como é que essa escolha deve ser feita? Está em vermelho aí? Por que agora está em vermelho essas aí? Porque essas são primordiais. Agora a outra. Primordiais para o processo econômico. Agora essa, ecológico. Porque, ó, tamanho de projeção de copa de árvores adultas. Porque a copa da árvore, a projeção dela é diretamente proporcional ao sistema radicular. Se é diretamente proporcional ao sistema radicular, o raio dessa área, que a gente chama na cultivar de coroamento, ali não pode ter outra espécie junto. Ecológico por quê? Porque esse tipo de árvore nós não podemos fazer intervenções de poda. Porque se for registrado mamífero, ou se for registrado algum outro animal que se orienta por copa de árvore, não pode fazer alteração. Aí por isso que está assim, isso já é mais ecológico. Crescimento rápido. Por que crescimento rápido? Por causa da demanda da incidência solar e da dinâmica da floresta. Capacidade de rebrotar. Se você for escolher uma árvore, ela tem que ter essa capacidade de rebrotar, de se desenvolver rápido. Isso cultivar já tem. Agora, na floresta, tem que é o vegetal que tem essa capacidade. Sistema radicular, aí ó. Por que não pode se ter um sistema superficial? Porque na floresta tem muito tombamento de árvore, tem que ser mais pivotante. Isso. Baixa exigência nutricional. A gente está falando de árvores adultas, né? Árvores que não têm poder econômico.
é só para floresta, é econômico. Isso. Se eu for fazer um reflorestamento para uma dinâmica ecológica, por isso que não é... Tu tem que associar esses itens com os vermelhos. Certo. Volta lá no vermelho. Esse aqui é para produtividade local. Mas e qual é o retorno? Lembra que aqui eu falei, ó, as espécies múltiplas para a economia tem que estar associada com espécies que vão auxiliar isso aqui. Aí tu vai para a floresta. Qual dessas espécies tem que ter essas características? Baixa exigência nutricional. Por quê? Porque tu já está colocando espécie econômica. Então, a floresta, essa baixa exigência nutricional, é só para ela poder fazer aquele seu retroalimentação. Isso. Tá? E baixa resistência ao ataque de pragas e doenças. Essa baixa resistência ao ataque de pragas e doenças é quando tu vai na floresta e verifica que aquela árvore ali, ela tem micro-organismos, fungos e bactérias, que não atacam cultivares que chegarem perto dela. E que as cultivares que eu inseri não sejam atrativas para elas e não afetem elas. Quem? Esses micro-organismos. Então não pode, na verdade, ter nem ataque de pragas, doenças do e do outro. Certo. Possibilidade de safra. Aí é para os dois. Possibilidades de safra diferenciada, de forma a garantir o uso de mão de obra, que isso não vai fugir, nunca vai existir, gente. Mão de obra vai ser direto. Geração de renda em várias épocas do ano. Mas só uma coisa, safra são épocas. E são safrinha, são ofertadas ao mercado fora da sua época, em pequeno espaço. A que a gente está propondo são diversificações, Que atenda o ano todo. mas não vai atender. Aquelas, por exemplo. Não aquela espécie. Aquela mesma. Variedade. Vai ter variedade, mas a outra. Aqui parou, mas eu tenho outro que supra. Tolerância. Não tô dizendo que vai tomate. Como? Tolerância. Mas tem gente que vai ficar todo desumano. Tá, já entendeu? Entendi, é Vai lá, pauta. tolerância para a porta. Oi? Tolerância às podas, né? Ou seja, o estímulo. As podas, na verdade, são estímulo para o desenvolvimento, né? O crescimento dela. Mas é verdade. Espécies herbáceas indicadas para os SAFs. Olha aí que legal. Então, a gente tem um quadro com os nomes científicos dessas espécies, os nomes populares. Nós temos o extrato que elas ocupam dentro desse sistema, o porte e a função. Então, vamos para cá pegar uma aqui. O capim... Vamos lá. Capim-náper, né? Ele alcança o extrato herbáceo, porte médio. Oi? Napier? Capim-napier. Eu falei o quê? Náper? Esse é cultivar. É uma Certo. cultivar. Feijão de porco já pode ser utilizado familiar. Esse é uma cultivar. Então, a cultivar seria uma cultivar dentro de uma produção de SAF. A função do capim-napier é o quê? Biomassa. Produção de biomassa. Isso. Contenção. Isso significa que ele vai devolver ao solo uma fixação de nitrogênio. Olha aqui a outra aqui, ó, a crotália. Olha aí. Arbustivo. Também vai produzir biomassa, mas tem... Recuperação. O sistema dela é de recuperação. E olha a outra aqui, o nabo forrageiro. Isso. Herbáceo, porte médio, mas ele tem a função de ajudar na Se é uma ciclagem de nutrientes, então, esse aí que você sinalizou, a gente pode sempre colocar ele em consórcio. Tem floresta, tem cacau e tem outra coisa, sempre coloca essa forrageira aí, que aí ela faz recomposição. Mas lembra, tem que sempre fazer declaração de cultura. Pode. Perfeitinho. É isso, galera! Chegando aqui para mais encerramento dessa aula e aí a gente se reencontra na nossa revisão. Forte abraço.